Olá, vencedores! Como estamos? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Caroline Vilela, aqui da Central de Concursos. Estamos hoje aqui para realizarmos a correção das provas de escrivão e de investigador aí que aconteceram na Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho, né? Vocês sabem que a professora gosta de conversar, então vamos conversar um pouquinho a respeito aí de uma forma geral das provas. Prova de investigador não saiu muito do contexto dos outros concursos, né? Sempre, geralmente, a banca, ela cobra de uma forma mais simples aí criminologia, e foi o que foi feito, né? Nós vamos, obviamente, corrigir questões por questões e vamos falar quais são os pontos que eu acredito que foram mais dificultosos aí para os alunos, e também um ponto específico, o qual haveria a possibilidade de recurso. Já a prova de escrivão sempre é um pouquinho mais complexa, né? Nada fora do normal, nada fora do que nós estudamos, que vimos aí em aula. Acredito que depois, né, da nossa análise que fizemos, haveria a possibilidade de 2 recursos, os quais também nós vamos comentar. Mas, de uma forma geral, foi uma prova bem feita, foi cobrado aí os tópicos pertinentes ao seu edital, excetuando em algumas passagens que a gente vai comentar, mas nada desalinhado com o que foi dado no curso, né? Foi um feedback muito satisfatório que eu tive aí dos alunos, os quais tiveram aula aí comigo, ficaram muito satisfeitos com o seu desempenho aí na parte de criminologia, né? Então, estamos juntos aí para uma próxima fase que nós teremos na oral, com toda certeza, né? Vamos começar, então, a nossa análise. Iniciaremos a análise pela parte da prova de escrivão, tá? Escrivão, a professora aqui está com a versão 4, tá? Então, começando aí na sua questão número 31, tá? Então, vamos dar um aparato geral. Vamos lá. Começando aqui. Então, sobre um ramo da criminologia denominado criminologia clínica. Deixa eu preparar aqui o meu lapisinho no vermelhinho, que a professora gosta, né? Então, aqui estávamos vendo aqui criminologia clínica. É correto afirmar que... Então, aqui nós estamos diante daquilo que nós estudamos em aula, que nós falamos aí de criminologia geral e criminologia clínica. Criminologia clínica nós vimos em 2 períodos nas nossas aulas, nos nossos encontros, né? Quando nós falamos aí de nova criminologia, aquele apanhado geral que a sua banca trouxe para ser estudado aí no seu edital, né, com relação à nova criminologia, as vertentes da criminologia, estava presente a criminologia clínica. E nós já estudávamos quando nós falávamos aí da subdivisão de criminologia geral e criminologia clínica. Então, criminologia geral, o próprio nome está dizendo, está trazendo para nós, é o aparato geral, né? Então, quando nós vamos analisar aí os objetos de estudo, quando nós vamos analisar todas as características pertinentes à criminologia. Já a criminologia clínica é a aplicação desta criminologia geral, só que para o indivíduo delinquente, então para aquele indivíduo encarcerado. Então, a questão correta, a alternativa correta, melhor dizendo, é a alternativa B. Deixa a professora colocar aqui bonitinho. O seu campo de trabalho é o cárcere e a vida do encarcerado. Então, essa daqui
nós, como eu já bem disse, falamos em 2 momentos aí nos nossos cursos. Então, acredito eu que vocês não tenham tido nenhuma dificuldade. Ah, bonitinha, a Rafa preparou aqui para a gente. Boa, Rafa! Né? Então, a professora não precisa colocar o xizinho torto, né? Tá muito bonitinho aqui. Parabéns aí pelo trabalho. Muito legal. Nosso trabalho de equipe aqui da Central, né? A criminologia como ciência para a realização de seus estudos emprega, dentre outros, os seguintes métodos. Nossa, mas eu bati na tecla, eu falei tanto, falei aí no nosso intensivão, né, no nosso revisaço. Gente, eu falei demais isso daqui com relação ao método de estudo da criminologia. Então, nós falamos aí método empírico, método indutível, método interdisciplinar. Ah, professora, mas não caiu o método interdisciplinar. Mas não tem problema, caiu um método aí empírico, caiu um método indutivo. Ah, professora, mas caiu analítico. Ué, mas aí, como eu sempre falo, concurseiro é cabeça pensante, a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar, nós temos que fazer as nossas interligações de conhecimento e de conteúdo passado aí em sala de aula. Se eu falei que empírico é análise, é observação, é experiência, pronto, você matou. Então, quando eu falo de analítico, eu vou analisar as situações aí do delinquente, do fato concreto, né? Então, nós estamos aí diante da alternativa C, aí, ó, indutivo, empírico e analítico. Vamos lá, vamos para cima, né? A 33. Sobre uma importante vertente da criminologia estadunidense, a Escola de Chicago, que é dos Estados Unidos, tá? Mas é correto afirmar que... Lembra que nós estudamos aí as teorias sociológicas. Eu falei que ia despencar no seu concurso teorias sociológicas. Está aí, né? Várias questões a respeito de teorias sociológicas. Então, Escola de Chicago, uma das queridinhas aí da sua banca. Quando a gente fala de Escola de Chicago, a gente foca no meio urbano. Lembra que nós falamos? E a professora até cita uma das ideias principais da Escola de Chicago. Então, fala aí com relação a aumento da criminalidade nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né? Então, aqui, a criminalidade nas grandes cidades tem explicação no controle social informal. O que é o controle social informal? É aquele aplicado pela sociedade, pelo nosso coletivo, né? Este controle social informal, ele está enfraquecido, desorganizado. É o que nós estudamos aí na escola ecológica, quando nós falamos da escola espacial, mesmo na teoria das janelas quebradas, né? A parte de desorganização. Então, tudo isso, essa ideia principal está dentro da Escola de Chicago. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Lembrando, né? A alternativa, por exemplo, C aqui fala de Karl Marx. Karl Marx a gente fala na teoria crítica, Emily Durkheim a gente fala aí na danomia, né? Então, são situações específicas. Ah, professora, por que não é a alternativa E? Porque a gente fala de desorganização social e não organização cultural, né? Então, a alternativa correta, a alternativa A. Fácil, por enquanto, nenhuma problemática aí na 31, 32, 33. Acredito eu que vocês não tenham tido nenhum problema ao responder elas, tá? Aqui, a professora sempre fala, né? Cai nomes para vocês. A gente focou em determinados nomes, alguns estavam aí na apostila. Tem que observar, tem que analisar sempre com relação a obras, sempre com relação a nomes. Aqui caiu a obra, né? Caiu a data aí de publicação e perguntando o nome. Então, falando aí do filósofo, sociólogo, jurista,
que é autor da obra Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, datado de 82, argumenta que o processo de criminalização é o mais poderoso mecanismo de reprodução das relações de desigualdade do capitalismo, que a luta por uma sociedade democrática e igualitária passa pela superação do sistema penal. Então, falou aí de capitalismo, a gente tem a vertente aí da teoria crítica, né? Assinale a alternativa que identifica corretamente a pessoa a quem o texto se refere. A pessoa podia, né, o concurseiro aí poderia ficar entre o Ferrajoli e poderia também ficar entre o Zaffaroni, né? Mas os dois, eles têm uma pegada mais minimalista, eles não falam aí muito com relação a essa desigualdade do capitalismo de uma forma mais abrangente. Então, quem trata disso, quem está mais nessa vertente de criminologia crítica é o Alessandro Barato, tá? Então, a alternativa correta aqui da 34, alternativa B. Boa. Ficou bem bonitinho. Segunda classificação de vítimas propostas por Mendelssohn. Olha aí, eu falei para vocês que ia cair essa, né? Eu falei milhares de vezes, né, meus amores? Falei para vocês em todas as aulas que é uma das classificações mais relevantes, mais importantes na vitimologia, porque Benjamin Mendelssohn é o pai da vitimologia, né? Então, a sua banca adora perguntar. Então, segundo a classificação de vítimas propostas por Mendelssohn, o jovem que transita por rua conhecida por ser local perigoso, falando ao celular mediante uso de fones de ouvido, portanto, desatento ao movimento em seu redor, ocasião em que tem o seu aparelho eletrônico subtraído por meliantes, é considerado uma vítima. É exatamente o exemplo que eu dou em sala de aula, né? Eu só mudo um pouquinho, porque ele falou aqui, um jovem, né? E eu falo, e o povo que anda lá na República falando no telefone, né? É assim que eu menciono. Então, é exatamente como eu dei em sala de aula, meus amores. Não tem como errar isso daqui, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa a qual, mesmo que de forma inconsciente, ela contribui, ela ajuda na conduta delituosa, na prática da conduta delituosa, né? Então, a gente tem aqui a vítima por ignorância ou vítima de menor culpabilidade, né? Então, nós temos aí a alternativa D. Não tinha onde errar isso, meus amores. Você ficou muito feliz. Né? Caiu exatamente como dado em sala de aula. Que beleza! Sabe-se que o estudo da vítima em criminologia passou por 3 grandes períodos. Assinale a alternativa correta a respeito de uma dessas fases. Eu falo que cai. Professora, dizem que não cai isso, porque está lá no comecinho. Cai! Fala de vítima é um dos objetos de estudo que mais é perguntado na sua prova. Então, cai, meus amores, não tem jeito. Nós temos 3 grandes fases. Fase do protagonismo, ou chamado de idade de ouro. Nós temos a fase da neutralização e, por fim, a fase do redescobrimento. A professora sempre explica direitinho o que se passa em cada uma dessas fases. Então, aqui, você já começa a tirar alternativas, né? Então, fala de revalorização do poder do verdugo. Quem que é o verdugo? O verdugo é aquela pessoa que aplica a pena. Então, nada tem a ver com vítima. Então, você já tira daqui, meus amores, né? Neutralização do poder da vítima. Não, então quando a gente fala punições extremamente leves por pressão dos grupos abolicionistas, não, a neutralização é quando a vítima ela é deixada de lado, ela é tratada como uma testemunha de segundo escalão, tá? Então não poderia ser essa. Idade de ouro é a mesma coisa que quando a gente fala da fase do protagonismo, mas aqui também está falando do verdugo, eu não quero saber do verdugo, eu quero saber da vítima. Idade de ouro da vítima é o protagonismo, impossibilidade de composição e de autotutela,
inaplicabilidade da lei de Talião, é o contrário, né? Aí que a gente aplica aí a lei do Talião, é onde a vítima, ela brilha, olho por olho, dente por dente. Ela faz a justiça pelas próprias mãos, né? E por fim, olha aqui, olha a sua resposta. Então, mesmo que você não soubesse, né, a nomenclatura correta, você, por exclusão, você chegaria aí ao seu ponto principal, revalorização do poder da vítima. Eu falo, fase do redescobrimento. A gente só pode redescobrir algo se já foi descoberto anteriormente. A mesma coisa aqui, revalorização. Nós tínhamos tido uma valorização na fase do protagonismo. Voltamos a ter novamente essa revalorização, meados de 1950, pós-guerra. Então, constatação de que a vítima havia sido olvidada, né, pelo sistema de persecução penal e que é preciso recuperar o seu protagonismo. Quando eu falo olvidada, é esquecida. Nós tínhamos anteriormente, a fase da neutralização. Então, aqui, revalorização do poder da vítima. Nós temos aí fase do redescobrimento, alternativa correta, alternativa E. Belezura, como dado aí em sala de aula. Só pensar, vamos pensar. Sobre a política criminal de enfrentamento ao tráfico de drogas no Brasil e no mundo. Assinale a alternativa correta. Aí tem aí o povo mimiseiro, né? Ai, política criminal, ai, tráfico de drogas. A gente falou de política criminal. Pelo menos nas minhas aulas falamos de política criminal, quando nós falamos das ciências criminais, né? Então, direito penal, política criminal e criminologia. Ele só utilizou o tráfico de drogas, né? Então, quando a gente fala de tráfico de drogas, aqui especificamente, ele está falando, juntamente com a política criminal, ele está falando da criminologia feminista, né? Então, quando ele fala a principal causa para o encarceramento feminino no Brasil é a prática do crime de tráfico de drogas. Lembra quando nós estudamos criminologia feminista? Então, que nós tínhamos que ver o papel da vítima e também o papel da mulher delinquente no contexto aí da sociedade. Isso não tinha estatística, não tinha um respaldo aí em potencial que pudesse nos trazer números referente a isso. Então, os estudos, eles dizem que nós temos como um dos primeiros crimes praticados pelas mulheres é o tráfico de drogas. Então, a principal causa para o encarceramento feminino no Brasil é a prática do crime de tráfico de drogas. Num segundo momento, é a prática dos crimes patrimoniais. Para os homens, isso já se inverte. Primeiro são os crimes patrimoniais e, secundariamente, os de tráfico de drogas. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa C. Aqui falando de criminologia feminista. Tudo ok por enquanto, tudo tranquilo, tá, meus amores? Tô bem. Essa aqui dada para vocês, né? Sobre a criminologia crítica, é correto afirmar que também é conhecida como, a professora bate na tecla. Gente, olha, quando eu dou mais de uma nomenclatura, às vezes a gente falou de 6 nomenclaturas a respeito de um tema, né? Tem que saber todas as nomenclaturas. Por quê? Porque é cobrado. Tá aí a prova. Então, a gente tem criminologia crítica, também chamada de nova criminologia, criminologia radical, também chamado de criminologia marxista. Então, aí, nossos alunos sabiam ainda uma a mais. Ah, professora, eu sei. Você pode perguntar na oral que eu vou arrasar, né? Então, nós temos aí como alternativa correta A. Nova criminologia ou criminologia radical. A mesma coisa do que criminologia crítica. Belezura. Aí nós temos, aqui a professora tem que ler porque corta um pedacinho, tá? Então, ó, onde estou? Prevenção criminal consiste em medidas adotadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, com o objetivo de reduzir a incidência delitiva na vida em sociedade. Diante do exposto, é correto afirmar que a prevenção
Também foi cobrada lá na dissertativa com relação à prevenção. Falamos de prevenção primária, secundária, terciária, falamos da geral, falamos da especial, da positiva, da negativa. O seu examinador, ele voltou a perguntar a respeito da direta e da indireta, né? Então, aqui, quando a gente fala com o objetivo de reduzir a incidência delitiva na vida em sociedade, nós estamos falando da prevenção indireta, que vai atuar nas causas que levam aí à delinquência, tá? Então, é um fator indiretamente ligado à prevenção. Enquanto a direta ela vai criar situações na oportunidade, aqui na indireta vai criar situações nas causas que levam à delinquência, tá? Então, a alternativa correta, alternativa D, indireta. Então, o seu examinador voltou aí a perguntar a respeito disso. O fenômeno da criminalização da cultura, palavrinha mágica. Lembra que a professora fala em sala de aula que nós temos palavrinhas mágicas dentro das nossas questões? Está aqui, criminalização da cultura, diferente aí na dinâmica da vida cotidiana do século XXI, como a de mendigos, prostitutas, punks, grafiteiros, neonazistas, entre outras tribos. Inspirou autores como Ferrell, o Kate, o Young, que lançaram as principais premissas da nova vertente da criminologia crítica. Então, aqui a gente tem criminologia crítica, é só você observar todas aquelas vertentes que foram trazidas aí no seu edital. Então, a gente falou da feminista, a gente falou da radical, a gente falou da ambiental, da radical não, da racial, falamos da ambiental, falamos da queer, falamos da clínica. Aqui está falando criminalização da cultura, matou. Tá, meus amores? Matou. Então, a alternativa correta, criminologia cultural, traz várias tribos, classe dominante sobre a classe dominada, aquilo que a classe dominante impõe é correto, diferentemente daquela cultura trazida pela classe dominada, né? Então, nós temos aí a criminologia cultural, alternativa E. Muito bem. Dentro da temática relacionada à criminologia queer, é correto afirmar que em 21 de agosto de 2023, o plenário do STF reconheceu que atos ofensivos praticados contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, podem ser enquadrados como. Isso daqui, além de criminologia, porque trata da criminologia queer, também trata da atualidade. Falei para vocês em sala de aula, gente, vamos ficar atentos, vamos ver o que está acontecendo no mundo, observando o cenário mundial. Isso já fica a dica aí para a sua oral, tá? Porque precisa ser antenado aí em todos os assuntos que são pertinentes aí dentro do direito. Então, nós sabemos que em agosto nós tivemos aí a possibilidade de enquadramento aí de delitos que corresponde à homotransfobia, né? Como sendo um crime de injúria racial, tá? Então, foi pertinente, foi muito divulgado aí, acredito eu que também vocês falem isso lá no direito penal, tá? Então, a alternativa correta, a alternativa B. Falo que aluno tem que ser antenado, né? Vamos aí para 42. Sobre a nova vertente... Aí vocês estão rindo comigo, né? Criminológica, chamada criminologia verde, é correto afirmar que aluno meu sabe. Não é verdade? A professora está um passinho na frente, não é? A professora falou em todas as salas aí que eu ministrei aula. Gente, vamos estudar aí todas as vertentes de criminologia trazidas no seu edital. Professora está trazendo uma a mais, para que vocês não confundam com criminologia ambiental que está sendo cobrado no seu edital, que é criminologia verde.
né? Eu expliquei para vocês criminologia verde, obviamente, com o intuito de que não fosse cair, né? Porque já que não está sendo cobrado no edital, não poderia cair. Mas com o intuito de vocês não confundirem com criminologia ambiental. E vocês fazerem aí um link com cifras verdes. Só que aí o seu examinador pegou e perguntou a respeito de criminologia verde. Tenho certeza que todos os meus alunos aí mataram, né? Mas também é oportuno, é pertinente que eu fale que, como não está preconizado dentro do seu edital a criminologia verde, ela não poderia ser um objeto de pergunta. Então, por isso, né, lá no site da Central, a gente elaborou junto aí com a professora Viviane, né? Beijo, Vivi, com a professora Vivi, os recursos aí pertinentes à criminologia, né? Então, nós tivemos aí a possibilidade, o pedido, né? De possibilidade de rever aí duas questões, essa daqui, a próxima que nós vamos falar, e uma lá em investigador, tá? Por quê? Porque aqui, esta 42, que trata da criminologia verde, não estava no conteúdo do edital, no conteúdo programático. Então, não poderia ser cobrado. Apesar que os meus alunos, eu tenho certeza absoluta que acertaram, né? Então, a alternativa correta para os estudiosos desse segmento criminológico, os estados e corporações são vistos como os principais responsáveis pela degradação aí ambiental. A gente falou até do greenwash, a professora deu vários exemplos, né? Mas é pertinente aí o recurso, porque é correto aí para os alunos também que não tiveram, porque não estava no edital, ok? Belezura? A professora não tem bola de cristal, mas acerta. Transtornos de... Ai, outra. Meu Deus, a outra aí. Transtornos de impulso são identificados em pessoas incapazes de refrearem seu desejo de praticar determinada conduta, ainda que cientes de que o fato poderá constituir infração à lei penal. Diante do exposto, é correto afirmar que também não estava no seu edital. Então, quando a gente fala lá da etiologia criminal, nós estudamos a psicologia criminal, biologia criminal, sociologia criminal, psicopatologias criminais. Nós estudávamos, porque desde o concurso de 2018, não cai mais na APC esses tipos de patologias criminais, essas nosologias psiquiátricas. Então, não poderia ser cobrado, né? Apesar de nós sabermos aí do que se trata, não deveria ser cobrado porque não está no seu edital. Então, é pertinente também um recurso, foi elaborado também lá por nós, um recurso a respeito dessa questão de número 43. A alternativa seria a agorafilia, né? Então, quando a gente fala da prática do ato sexual em locais públicos, né? Em locais abertos. Então, nós falávamos isso nos concursos anteriores, né? Falávamos de oligofrenia, esquizofrenia, as psicopatias, de uma forma geral. Uma delas, a agorafilia. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, mas é cabível sim recurso, porque não está no edital, ok? Belezura! Muito bom! Aí passamos para a 44, que, a meu ver, era a questão mais difícil aí da sua prova, né? Então, a teoria denominada concebida e desenvolvida por, aí nós temos um espaço aqui, tá? Defende a ideia de que o Estado não deve tratar o grave infrator da lei penal, que é aquele que se desvia de modo permanente e inequívoco do cumprimento da lei como cidadão, já que isso vulneraria o direito à segurança das demais pessoas, estas sim cidadãs. Então, aqui nós temos duas partes, né? Aqui, denominada, a partezinha aqui, tá? Ó, temos um espacinho aqui, e desenvolvida por, também nós temos um espacinho aqui, que é onde nós deveríamos
completar, tá? A alternativa correta é direito penal do inimigo. Nós falamos mais com relação à política da tolerância zero. É cabível o estudo desse direito penal do inimigo, que é de Jacobs, lá na teoria na política da tolerância zero, tá? Então, quando se fala aí do criminoso contumaz, né? A gente tem até como exemplo o terrorista, que ele é um inimigo para a coletividade, um inimigo para a sociedade, a gente fala mais na política da tolerância zero. Mas quem bate muito neste ponto com relação a este indivíduo delinquente ser inimigo, devendo ser tratado como tal, é Jacobs aí no direito penal do inimigo, alternativa correta, alternativa D, tá? A meu ver, é a mais complexa, é a mais chatinha aí da sua prova, tá? Então, nós temos aqui o gabarito final, para quem quiser printar a tela, verificar, mas pelo feedback que eu tive aí dos meus alunos, a grande maioria foi muito bem, né? Foi muito satisfatório aí essa prova de escrivão. Mas lembrando daqueles 2 pontos que são passíveis de recurso, tá, meus amigos? Ok? Belezura! Muito bom!